Bike pusher ou pusher bike? Traduzindo, um empurrador de bicicleta com motor. Mas na verdade, o intuito desse projeto é você ter uma bicicleta com motor sem ter um motor na bicicleta. Mas eu tenho minhas dúvidas. Será que esse projeto realmente funciona? Será que um motor empurrando a bicicleta, será que não vai desequilibrar a gente? Será que vai dar pra correr? Eu não sei não, viu? E o motor que nós vamos usar vai ser um motor de 7 HP de 212 cilindradas da Zemax. Pessoal, nós já vamos fazer um projeto na potência máxima. Mas eu poderia falar pra vocês que quem viu esse motor foi a Ferramentas Map. Inclusive eles mandaram pra mim na quinta-feira e segunda-feira cedinho já estava aqui em Minas Gerais na minha casa. Mas eu acho que eu vou falar isso não. Mas essa aqui é a forma do projeto, uma terceira roda com motor para poder empurrar a bicicleta. Mas agora o desafio é nós fazer o acoplamento de tudo aqui para poder fazer funcionar e dar certo, né? Mas antes de nós começar a fazer o suporte, pessoal, olha só para vocês verem o que está acontecendo. Eu queria fazer com essa coroa de 60 dentes para dar somente uma tração daqui para a roda até no eixo. Só para fazer isso aí, a roda fica totalmente de um lado, cara. Olha só para vocês verem o alinhamento. Ó, a bicicleta com a roda e o motor fica tudo para cá, ó. Então vai ficar pesando para um lado, cara. Então para resolver isso aí, nós vamos ter que fazer dois sistemas de tração. Nós vamos ter que fazer assim, ó, vamos usar uma coroa menor e para nós conseguir chegar o motor para cá aqui, ó, desse jeito e ficar no meio certo assim, nós vamos ter que fazer dois sistemas de tração. Ter que fazer um sistema de tração até aqui e daqui nós joga para dentro para poder vir pegar na roda. Aí, ó, desse jeito aí, mostra ali dali para você, ó. Desse jeito que eu tô falando assim, ó, o alinhamento aqui, ó, vai ficar dando certinho no meio do motor assim, ó. Vamos ver se nós consegue, né? Mas então partiu nós lá pro canto para pegar a cantoneira e vamos cortar dois pedaços com 50 centímetros e cortar mais dois pedaços de 30 centímetros. Vamos cortar as pontas tudo em 45 graus. Desse jeito nós vamos conseguir posicionar e soldar um retângulo perfeito. E desse jeito já deu para ver que não vai dar para parafusar o nosso motor, né? Então nós vamos ter que cortar mais dois pedaços de cantoneira com 30 centímetros para nós soldar onde vai os parafusos do motor. E agora nós vamos cortar mais dois pedaços de cantoneira com 16 centímetros, cortamos a fitinha em uma delas e vamos fazer uns furos ou bilongo neles, porque eles vão servir para nós fazer o nosso suporte para encaixar o segundo eixo. O mais é posicionar o suporte no esquadro bem certinho para a gente soldar. Aí nós temos que fazer uns furos para parafusar o motor também, né? E o nosso suporte do motor já está praticamente pronto, pessoal. Aqui nós só vamos colocar o motor. E aqui no lugar do segundo eixo vou usar um cubo de bicicleta, que um lado dele aqui tem lugar para poder colocar freio a disco e o outro lado tem o lugar da rosca da catraca. Então desse lado de cá vou colocar uma coroa de 44 dentes de bicicleta motorizada e do outro lado vou usar uma catraca de bicicleta comum. Então vamos vir com o cubo de bicicleta montada e encaixar ele aqui desse jeito. Mas nós vamos precisar fazer duas alterações aqui. Como que aqui não vai ser a catraca que vai puxar, e sim o cubo que vai puxar, então a catraca vai ficar passando de liso aqui, ó, vai passar direto. Não vai puxar a corrente que vai aqui na tração. E também mesmo se a gente dar um pingo de solda somente na catraca, ela vai puxar, mas vai desrosquear do cubo, porque aqui está o inverso. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que dar uns pingos de solda aqui na catraca e também no cubo direto. E esse cubo também, pessoal, esse cubo, ele no normal, ele é separado dessa parte aqui, ó. A gente tem que dar um pingo de solda de um lado e dar uns pingos de solda do outro, porque esse cubo ele desmonta. Então se fizer força de um lado e segurar o outro, ele vai se deslizar entre si mesmo. Fazendo as soldagens. Pontilhei tudo com solda, agora não vai soltar mais e vai dar tração. Agora só vamos encaixar aqui no lugar de novo, ó. Agora, pessoal, para nós fazer o sistema de tração, vou pegar do eixo do motor até no segundo eixo, das outras vezes que nós fizemos projeto usando motor estacionário aqui, pessoal, no canal, tudo nós usamos a embreagem CVT, que ela tem um variador de velocidade. Mas muita gente que não conhece fica perguntando assim, nos comentários, se tem como usar um motor estacionário sem essa embreagem CVT, que é dessa aqui, ó. Porque ela é uma embreagem mais cara, cara, esse tipo ali, que até um variador de velocidade. Mas tem sim, pessoal, a opção de você comprar esse tipo de embreagem aqui. Isso aqui é uma embreagem simples, para motor estacionário mesmo, tá vendo? Ela é embreagem centrífuga, tá vendo? Ela é uma embreagem centrífuga, vamos dizer assim, uma embreagem automática, né? E ela tem ali dentro a chavetinha, já é própria para poder encaixar no motor aqui, ó, do eixo do motor, tá vendo? Inclusive a Ferramentas Map tem para vender também. Vou deixar os links tudo na descrição para vocês conferir aí. Mas aqui é simples, aqui é só você encaixar ela no local aqui, ó.
E repara aqui que ela tá ficando grande aqui, olha só para vocês verem, tá vendo? Então o que nós faz? Nós pode tirar aqui, ó, e vir com algumas arruelas de enxerto para colocar aqui por trás, que é essa grossura do eixo desse motor de 7 HP, ele é de 3/4. Então pode colocar algumas arruelas assim, ou pode pegar uma arruela de alto-falante, igual eu tirei aqui, que ela é bem grossa, e ela deu certinho aqui, ó. E deu a grossura certinha também, olha só para vocês verem, ó. Vou pegar aqui e encaixar, ó. Tá vendo? Agora ficou pareadinha certinho aqui. Ficando apareadinha, a gente vai vir com os parafusos, né? Olha lá, a parafuso e a arruela. Ó, uma mão aqui, mas vamos fazer um malabarismo aqui, ó. Tá vendo? Ó, pegou aqui, encaixou aqui, ó. A arruela aqui, ó, ela tem que ser maior que o eixo ali para poder não deixar sair a embreagem para fora. Aí, bacana. Agora é só apertar e já tá pronto, já tá instalado a embreagem, essa embreagem comum aqui, ó. E aqui é só a gente pegar a corrente e passar no segundo eixo agora. E eu nem mostrei vocês, mas eu cortei um pedaço da plataforma porque eu tava achando que ela tava ficando grande demais. Mas eu já soldei tudo de volta, já montei, coloquei as correntes tudo no lugar. Mas antes, nessa parte aqui estava ficando distante demais, então diminuir nele, agora nós vamos aproveitar o espaço aqui e vai ficar bem mais compacto do jeito que nós precisa. Mas agora vamos descer o motorzão pro chão para nós começar a fazer o suporte que vai segurar a roda. Então, parece que ficou top, né, pessoal? Tá rodando belezinha, ó, alinhadinho, mas tem um negócio acontecendo aqui, ó. O negócio aqui é que a torneira, ela é muito prática pra gente mexer com ela, mas ela não é forte dos 4 lados, porque ela só tem 2 lados, né? Então, essa parte aqui, ó, quando eu tiro aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Tirei aqui, ó, se eu forçar aqui, ó, o meio aqui, ó, tá morgando, tá vendo? Então, nós vamos ter que fazer um reforço aqui pra nós tirar esse sistema de amortecedor aqui, ó. E é exatamente essa parte aqui, ó, que não tem um reforço e que quando a gente força a roda para lá, ela vai dar uma morgada aqui. Então, não vamos colocar um suporte aí. Mas então, só peguei mais uns pedaços de cantoneira, sarrafiei ele para virar uma chapa e soldamos de um lado e de outro na parte de baixo. Agora sim, pessoal, agora ficou reforçado, cara, olha só pra vocês verem, ó, agora ficou top. Do jeito que tava morgando, tava até bambeando a corrente, cara. Mas olha lá pra vocês verem, ó, já tá rodando pelo menos, cara. Nossa, cara, que top, mano. Mas vamos deixar ele escorado aqui agora. E vamos começar a fazer a parte que vai segurar lá na bicicleta, cara. E para nós fazer o cambão que vai segurar na bicicleta, eu vou usar esse pedaço de tubo aqui, que eu acho que isso aqui é de pula-pula, cara. Mas já que nós não temos uma calandra, a tortura dele aqui já vai ajudar a gente, cara. E ele é bem grosso, cara, ele é bem reforçado. E depois de umas centenas e dezenas e milhares de cortes para nós tentar fazer a curva ficar mais fechada, volta nós fazer mais umas dezenas de cortes e dar uns pingos de solda para manter a curva fechada. Agora a curva aqui eu acho que tá boa desse jeito, pessoal. Mas aqui, ó, já tem um sistema aqui, ó, de quando nós fizemos aquela carretinha. Mas aqui, pessoal, pra gente travar esse sistema aqui agora, não pode ser desse jeito, nesse modelo aqui de pivô. Porque esse pivô aqui, ó, ele faz esse movimento assim, ó, para um lado, para o outro, assim, tudo assim. E ele não pode fazer esse movimento com esse tipo de adaptação que nós estamos fazendo aqui, porque senão isso aqui, ó, vai ficar molengo assim, ó, desse jeito assim, ó, e ele não pode fazer esse movimento, ele só pode fazer o movimento assim, para cima e para baixo, né, assim, ó, para cima e para baixo, reto e para um lado e para o outro, ele não pode movimentar de lado assim, porque, vamos supor que a gente está correndo lá, ou está acelerando, na hora que você acelerar ele, que essa parte aqui fizer desse jeito assim, ó, ele vai te jogar para um lado, né, cara, vai levar a bicicleta para algum lugar, né, então, para resolver isso aí, pessoal, nós vamos ter que improvisar alguma coisa aqui para fazer esse movimento só para cima e para baixo, para um lado e para o outro.
Eu acho que agora a estrutura tá toda pronta, cara. Vamos fazer um breve teste pra nós ver? Vamos ver se é possível pelo menos equilibrar, né, cara? Essa carreta desse tamanho aqui, ó. Carreta em forma de bicicleta. Bicirreta. Vamos lá, ó. Opa! Tá sem freio? É assim, cara. Eu não sei se é porque o centro de massa do motor tá muito baixo, mas a gente não sente peso assim, ó, tombando pra lá e pra cá assim não. Não sente muito peso, não. Agora vamos ver na hora que ligar o motor e acelerar, né? Mas agora nós vamos desmontar tudo, tirar o motor fora, tirar a roda também e voltar a roda pro lugar de novo, porque agora nós vamos soldar um suporte para nós estar colocando o freio na roda traseira. E vamos encher tudo quanto é buraco de solda que nós vê pela frente. Reforçar toda a solda da nossa base. E o mais é dar aquela ligeira pintada. Que primeiro jogamos um prime, depois jogamos uma tinta vermelha. Vixe, cara, aqui ficou sem pintar, viu? E vou fazer uma porca borboleta usando um elo de corrente de moto, soldado de um lado, soldado do outro. E em um prazo de 35 segundos vamos estar com o nosso projeto todo montado de volta. E olha só, não é que a nossa engenhoca tá ficando top de verdade mesmo, cara? E agora só falta nós colocar o freio e o acelerador. E eu comprei essa manete, pessoal, pensa numa manete top, cara. Isso aqui não é patrocínio nem nada não, tá, pessoal? Isso aqui é porque ela é top de verdade mesmo. Olha só pra vocês verem. Ela tem... dois freios aqui, né? Você pode colocar dois cabos de freio ou embreagem que quiser. E também tem essa parte de baixo aqui com acelerador. Então você vai usar somente uma mão aqui para poder frear, duas rodas e ainda tem o acelerador aqui de baixo. Cara, eu acho isso aqui top demais, mano. E eu vou colocar para funcionar o acelerador, né? Lá no motorzão. E vou colocar essas duas partes aqui da manete aqui, ó, para frear a roda traseira da bicicleta e a terceira roda também da bicicleta. Então vamos pegar a manete, encaixar no guidão, apertar e pegar um cabo de freio de 3 metros para ver se dá tamanho. E é só tirar o fio do carburador, tirar o tanque de gasolina, para nós tirar esses ferrinhos que vai eliminar o governor. Porque para quem não sabe, o governor ele limita a aceleragem do motor. E depois é só fazer esse ferrinho desse formato usando um raio de bicicleta e prender na alavanca do acelerador e no carburador. Agora, pessoal, nós vamos tirar essa tampinha aqui dentro que vai preso o cabo do acelerador. Quando a gente aperta a alavanquinha por baixo aqui, ó, puxa essa peça aqui, ó, que estica o acelerador, né? E aqui nós vamos prender o cabo de freio aqui, que nós temos aqui de 3 metros de tamanho. E essa parte daqui, ó, ela é bem larga, ó, tá vendo? Ela é bem grossa. Parece que ela é feita para... Essa manete eu acho que é mais para quadriciclo, usa em quadriciclo. E o cabo de acelerador desse é diferente. Então, para poder dar certo, poder não passar direto lá para dentro o cabo, eu coloquei essa porquinha aqui, ó, que ela não vai deixar passar cá pra dentro. Então nós vamos encaixar aqui, ó. Eu não fiz o teste ainda, vamos ver se vai dar certo, né? Eu acho que vai dar tamanho ali, ó. Vamos encaixar. Ó, passou aqui. E aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Acredito que vai dar certo, porque tá encaixando direitinho. Então, pessoal, passar lá pra dentro não vai passar, só vai ficar meio assim, né, jogando pra lá pra cá, porque não é a peça certa de encaixar aqui, ó. Mas eu acho que vai funcionar. Para prender o cabo de acelerador aqui, eu vou tirar esse parafusinho aqui, ó, e ele tem uma molinha. Nós vamos aproveitar essa molinha também, mas vai ser de outra forma. Essa molinha aqui, ó. Eu vou encaixar o cabo do acelerador aqui, ó, onde eu tirei o parafusinho, e essa peça daqui, ó, tá com furinho ali, ó, que eu fiz esse furinho ali, ó. Mas antes de passar nele, eu vou colocar essa molinha aqui, tá vendo? Vai ficar assim, ó. E aqui vou passar nesse outro furo aqui agora. E vou puxar, ó. E repara só para vocês verem como é que o negócio vai ficar funcionando filé, cara. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, nós vamos encaixar agora esse quebra-galho. A gente chama de quebra-galho aqui, ó. Tá vendo? Que vai prender o cabo do outro lado aqui, ó. E é só a gente apertar ele, ó, e já estamos com o cabo passado e ainda tem a mola aqui integrada já junto, ó. E quando a gente acelerar na manete agora, vai acelerar certinho aqui, ó.
Ah, cara, muito fácil, muito top, não, pessoal? E se quiser, ainda pode adicionar mais mola para ficar mais forte. E como que eu não vou desmontar o motor para poder tirar esse bracinho do governor, esse bracinho aqui não pode ficar solto desse jeito, porque se ele vier pro lado de cá, ó, ele esbarra na biela e dá ruim, cara, só pra vocês verem, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Aí, ó, agora pegou nele, tá vendo? Pega na biela. Então nós temos que puxar ele pro lado de cá. Então vou colocar essa molinha igual tá colocado aqui, ó, e vamos puxar ele pro lado de cá, ó. A gente pode encaixar ele para aqui afora mesmo, tá vendo? E quando ligar o motor, que acionar lá dentro, ele vai ficar andando feito bobo, mas vai vir até onde ele vem no máximo assim e volta, entendeu? Desse jeito não tem perigo. Lembrando que esse motor de 7 HP, ele é desse jeito. O de 13 HP pra frente assim já é outro jeito que tem que fazer, tá? Em vez de prender pro lado de cá, tem que prender pro outro lado. E aqui eu prendi ele nesse bracinho aqui do acelerador mesmo. Vai ficar até mais forte a mola do acelerador agora. Mas se caso atrapalhar, a gente pode prender em outra chapinha, fazer um furinho em qualquer lugar aqui e prender a molinha. Mas isso aqui, pessoal, tem várias formas de colocar o modo de aceleração aqui. Pode prender de vários jeitos, pode trocar até carburador. Isso aqui vai dar criatividade da pessoa. Mas agora só vamos parafusar o tanque, voltar o filtro pro lugar. E vamos desligar o sensor de óleo também para não limitar. E agora eu acredito que já dá para nós começar a fazer os testes. Mas primeiro temos que colocar 600 ml de óleo e colocar um bocado de gasolina também. Vamos para as primeiras partidas, né? Tomara que pega rapidão, né? Vamos lá. Aqui tá aberta a gasolina, fechado. Vamos lá. Já quase pegou, parece. Abre um pouquinho. Vamos ver. Tem que acelerar. Fechar de novo, acelerar um pouquinho. Parece que tá querendo cair aqui, ó. Tá caindo o toquinho aqui, ó. É melhor nós fazer, sabe o quê? Nós virar pro lado do muro, porque dessa vez que aconteceu aqui, ó. Toda vez que eu vou testar, eu acho melhor deixar pro lado do muro, cara. Coloca esse sapato aqui, vai que esse negócio resolve dar uma cascada no meu pé, né? Será que se a gente ligar a roda no chão, será que derruba a bicicleta? Qualquer coisa o muro tá ali, né? Vamos lá. Ó, bacana, cara. Vamos ver. Top demais, cara. Coloquei um interruptor aqui de segurança para nós estar desligando o motor, né? E veio uma outra ideia bacana para a gente estar fazendo aqui, pessoal. Que dá para colocar umas garupas aqui, ó, dessa forma assim, pra gente estar carregando as coisas, estar carregando pessoas, né, do jeito que quiser. E dá para colocar aqui também, pessoal, fazer uma plataforma maior aqui, ó, para estar colocando aqui, ó, em cima do motor, para estar carregando muita coisa aí, caixa, do jeito que quiser aí. Mas como nós nem sabemos se o projeto vai funcionar mesmo na prática, vamos levar desse jeito para nós testar. Pessoal, chegou a hora, né? Vamos ver se nós conseguimos pelo menos equilibrar nesse negócio. Vamos embora. Fechou o afogador e bora. O motor já tá quente do sol. Vamos lá.
Sartou a corrente. No, ainda bem que a roda é lá atrás, só vem só raspando, não tem perigo. Olha só o que aconteceu, pessoal. Essa chapa ali, ó, ela deu uma empenada ali, ó, e voltou essa peça aqui que segura a corrente aqui, ó, ela deu uma voltada para trás. Então bambeou a corrente e saiu. Então vamos fazer um reforço ali, já nós volta. Mas então já fui para casa, tiramos a roda do lugar, desmaçamos o suporte, cortei um pedaço de chapa, soldamos no lugar para reforçar. E já estamos de volta e vamos começar a testar de novo. Vamos ver se agora não quebra nada, né, pessoal? Vamos lá, ó. Bora! Galera, pelos testes que eu fiz até agora, percebi que é muito motor, cara. Muito motor para uma bicicleta, cara. Você tá doido? É muito forte. Pode acelerar de uma vez não, cara. Acelerar de uma vez só, ele distraciona, falta tração, porque é muito forte. Eu acho que você colocar mais peso, em cima da roda onde está puxando, fica mais filé. Entendeu? Acho que mais a gente sempre vai estar carregando peso, né? Vai falar com você, embala rápido demais, ó. Você tá doido, cara. Mas agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá naquele morrão, pessoal. Naquele morrão bruto lá, para nós fazer uns testes de subida neles. Então, pessoal, o morrão é esse aí, ó. Vamos ver se vai dar conta de subir, ó. Força tem demais. Quero ver se não vai patinar. Ó. O primeiro topo que subiu, ó, de boa. Mas dá pra sentir que patina um bocado. Ó, agora vamos subir o segundo aqui, ó. Tá patinando um bocado, ó. Deixa até uns riscos no chão, ó. Vamos subir o terceiro morrão aqui, ó. Umas quicadas no chão, dá a impressão que tá falhando o motor, mas não é. É porque dá uma deslizada, o pneu levanta do chão. Ó, acelerar mais vai, ó, vai acelerando, ó. Você tá doido? Embala de morro acima, cara. Mas se acelerar muito, era patina, cara. Você tá doido, tem força demais, cara. Nossa, Deus do céu. Que top, cara. Que topzera demais da conta. Eu devo ter gastado quase metade do pneu só pra subir. Mas é top, cara. É top. Só não posso acelerar demais da conta de uma vez. Porque senão, principalmente o morro acima, cara, mesmo o pneu tendo bem cravudo, dá uma patinada, cara. Mas então vamos lá pro nosso teste de velocidade, né, pessoal? Ó, nós estamos aqui numa reta, cara. A reta não é tão grande não, mas dá pra dar uma esticada a boca. Ainda mais com esse motorzão aí. Mas então vamos lá, pessoal. Rapaz, 59 por hora. Rapaz, eu nem estiquei tudo. Cara. Eu vou falar com vocês, não falta força não, cara. Não falta força não. Ele vai só esticando. Apesar que tá bem reduzido, mesmo assim, cara, corre muito mais se acelerar. Só que eu não acelerei mais, cara. Por quê, cara? Porque eu senti que começou a dar uma chimada assim, cara. Começou a dar uma chimada, muita velocidade. Eu notei aqui foi o seguinte, passou de 50 por hora e começa a dar uma chimada. Então, se for só continuar chimando assim, cara, é perigoso, cara.
Mas então, traduzindo, 50 km para trás, eu acho que é bem seguro para andar. Agora passou disso aí, cara, não arrisca não. Ó, vamos fazer uma arrancada aqui agora, ó. Foi! Você tá doido? Agora tá parecendo Fórmula 1, cara, arrancada. Segunda largada. Olha só a poeira no chão. Olha o pneu, já tá gastando até a lona já, pra vocês verem. Já que esse pneu não tá valendo mais nada, vamos acelerar ele até estourar, vamos? Vamos lá, ó. Tá escorregando de lado. Tem muito pneu aí ainda, não estourou ainda. Ó, lá vai. Deu um barulhinho até bacana, cara. Ó, olha um monte de pneu que tinha aqui ainda. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver onde é que estourou. Ah, aqui, ó. Ah, acho que é aqui que estourou. Caraca, mano. Ó, aqui, ó. Mais ainda. Buracão aqui. Caraca, velho. Dessa vez sim, foi uma ciscada absurda, viu? Nossa, furou o chão. Furou o chão, filho. Olha só. Caraca, velho. Rapaz, comeu até o asfalto. Uma coisa que vale a pena ressaltar, pessoal, que é o seguinte: se caso você for fazer uma curva muito fechada, tipo assim, ó, e que a bicicleta ficar tipo em L, assim, ninguém vai fazer uma curva dessa fácil, mas você imagina, o motor ligado, se você acelerar, não vai empurrar a bicicleta para frente, vai empurrar a bicicleta para o lado lá, vai derrubar a bicicleta quando você acelerar. Então você não pode acelerar com a bicicleta muito virada assim, porque senão você vai derrubar a bicicleta e ela não vai andar para frente. Mas quando a gente está andando, normalmente, mostra o alinhamento aqui, normalmente quando a gente vai ligar, andar, o máximo que vira assim, vamos supor, assim já está virando bastante já, ó, é um pouquinho que vira, mas pode virar mais. Mas quando você está virando desse jeito assim, ó, a bicicleta já está andando demais, dá conta virando já. Ah, e deve ter muita gente perguntando também por que eu fiz esse negócio tão longe desse jeito assim. Por quê, pessoal? Porque estando andando assim a gente não percebe. Mas quando a gente vai passar alguma lombada ou subir um meio-fio ou algo parecido, ela faz isso, ó. Entendeu? Ó, o tanto que levanta do chão e ela esbarra lá. Se a gente deixar pouco espaço, qualquer pouquinho que a gente fazer assim, o pneu trava lá. Aí você sabe o que acontece, né? O pneu travando, correndo. Ó, tipo aqui, ó. Vamos subir aqui pra vocês verem, ó. Ó. Na hora que chegou aqui, beleza. Ó, aí nós sobe, beleza. Aí na hora que vai subir aqui, ó lá. Já fica mais perto, tá vendo? Ó, o meio-fio. Se for subir alguma coisa mais alta ainda tem espaço ainda. Ó, o tamanho do meio-fio que subiu e ainda tá sobrando espaço ainda. Ficou bacana assim, eu acho que ficou, né? Já trocamos de pneu, já colocamos outro pneuzinho usado e já rodamos um bocado de novo. E agora vamos falar de melhorias de projeto, pessoal. Uma das melhorias de projeto que eu pensei foi exatamente colocar algumas garupas aqui, grandona aqui, super garupa por cima, né? E vai ajudar para ter peso aqui, para dar mais tração e vai carregar muita coisa, né? Colocar garupa aqui também. E outra coisa é colocar um paralaminho aqui, pessoal, poder tá tampando aqui o barro, a terra que vai acertar aqui no motor, né? E a questão do freio traseiro aqui, ele não pode pegar mais do que o freio da roda traseira da bicicleta, principalmente estando na mesma manete, igual nós fizemos aqui, né? Você tem que regular de maneira que o freio da roda aqui, traseira da bicicleta, freia mais do que o de lá, porque senão, quando você está andando e freia, aí ele vai ficar patinando, então vai gastar mais o seu pneu. Eu acho que isso aí fez comer mais o pneu, porque eu custei perceber isso aí. E quando a gente freava, ele ficava patinando. Então a gente não via isso aí. Depois que eu passei a ver esse negócio aí. Então eu vi que estava gastando muito pneu nisso aí. E na hora de desacoplar ele da bicicleta, a gente tira essa porquinha aqui, né? E eu tô tirando essa manete aqui fora, que tá com acelerador e freio, né? E joga tudo para trás ali. Mas é o seguinte, pessoal, dá para melhorar esse projeto aqui também assim, ó. Que dá para colocar um plug aqui nesse fio, né? Para encaixar, desencaixar, mais ou menos aqui. E esse cabo aqui também do freio acelerador, dá para fazer uma emenda nesse aqui também. Tipo, você vai vir
com o cabo e somente encaixar ele aqui e desencaixar também e tirar tudo para trás, para ficar mais fácil poder estar desacoplando ali, né, para ficar tipo com a bicicleta separada mesmo. E vocês, qual a ideia que vocês teriam aí para poder estar melhorando ainda mais esse projeto? Coloca nos comentários aí. Agora eu vou falar para vocês a experiência que eu tive andando nesse projeto. Sinceramente, pessoal, eu não achava que esse tipo de projeto funcionaria, cara. Sinceramente, eu vou falar para vocês, eu achava assim que quando eu via esses projetos assim gringo, eu ouvia e imaginava assim que quando isso acelerava, que esse negócio ia ficar torcendo ali na bicicleta e não iria conseguir ter equilíbrio, cara. Mas não, cara, ficou filé, cara. Funcionou topzera demais da conta. Só tem algumas ressalvas assim, como eu andando nele, o equilíbrio é um pouco diferente, do tipo assim, ó. Igual, tá aqui o alinhamento, a bicicleta tá um pouco virada para cá. Se você estiver virando a bicicleta para cá e você acelerar, ele vai querer alinhar a bicicleta, tipo fazer ela andar reta. Se você estiver fazendo a curva e acelerar, ele vai querer que ela anda reta. Então você tem que fazer uma curva de boinha. E outra coisa desse projeto é que quando você anda com ele assim e passa em alguma bacada de um buraco, alguma coisa assim, que a roda sai quicando assim, quando ela sobe, com certeza ela perde tração e dá a impressão que o motor que tá falhando, que dá aquelas falhadas, mas não é, cara, porque a roda que perde tração. O mais é aquilo que eu mostrei pra vocês, eu tentei passar a sensação do máximo possível que vocês tivessem, tipo, andando com nós nesse projeto aí, pessoal. Igual vocês viram aí, depois que passou mais ou menos uns 50 por hora, quase 60 lá, ela começou a dar uma chimada assim. Eu não sei se é eu que errei no projeto, se eu tiver errado em alguma coisa aqui, cara, tiver que, tipo assim, fazer alguma coisa diferente pra melhorar isso aí, vocês falam pra nós aí nos comentários, cara. Mas depois de, cara, de uns 50 e poucos quilômetros por hora, ela começou a dar uma balangada assim, cara, fala a verdade pra você, cara. Aí dá aquele friozinho na espinha, cara. Falar que você dá coragem de acelerar mais não, porque esses negócios começam a sacudir demais ali, já era, cara. Mas andando até seus 40, 50 por hora, cara, fala que você anda top demais, cara. E nós só fizemos isso aqui porque vocês que pediram nos comentários, tá, pessoal? Então coloca mais desafio pra nós aí do que vocês querem ver, que quem sabe será o próximo vídeo. Mas então tá aí, pessoal. Tanto que vocês pediram pra nós fazer esse projeto aí da Pusher Bike aí, mostrar pra vocês aí o funcionamento do Big Lab do negócio aí. Então tá aí, pessoal. E lembrando, pessoal, que esse tipo de projeto não é um projeto pra você ficar andando em área urbana, principalmente com motor de 200 cilindrada, cara. Mas é a primeira vez que eu uso esse tipo de embreagem, cara. Eu gostei, cara, muito top. Ela é muito, parece que é muito reforçada esse tipo de embreagem. Mas é o seguinte, pessoal, se vocês tiverem interesse aí no motor, na embreagem, eu vou deixar tudo na descrição de um vídeo aí, pessoal, os links aí. Igual vocês já sabem, Ferramentas MEP que enviou esse motor para nós estar desenvolvendo esse projeto, cara. Vou agradecer bastante eles aí, porque, cara, ajuda bastante, cara. Quando eu não preciso de comprar de tudo para poder fazer as coisas no vídeo, ajuda demais. Mas então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, cara, deixa like, compartilha, segue nós na rede social, tudo. Cara, se inscreve no canal, faz essa coisaiada tudo aí que ajuda demais da conta para nós continuar com os projetos aí, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. Ó, e tem muita surpresa, cara. Tem uns negócios muito bacanas vindo aí, tá?